Olá, caros estudantes da Engenharia de Computação, estamos iniciando mais um encontro e o objetivo desta videoaula é conversarmos sobre a redação propriamente dita do relatório das atividades de estágio. Até o nosso último encontro a gente falou muito de plano de atividades, a execução desse plano de atividades. Agora é o momento da gente pensar em como vai ser o nosso relatório dessas atividades, ou seja, o documento formal que após um processo de execução do estágio é exigido, ou seja, nós temos que formalizar a relação que ocorreu entre o estudante e a organização concedente. Como que foi, digamos assim, ao longo das horas de estágio previstas e as atividades desenvolvidas e qual é a correlação dessas atividades desenvolvidas com o conhecimento desenvolvido no curso ao longo dos semestres. E que ocorrências positivas e até ocorrências não desejadas que possam ter acontecido ao longo do estágio. Então, cada instituição de ensino ela tem particularidades em termos de exigir as ocorrências previstas, as ocorrências positivas e as ocorrências não desejadas. Então, a Univesp com certeza vai estabelecer um padrão para todos vocês, para todos os estudantes da Univesp, inclusive, né? Então, aqui a gente vai falar de uma forma geral, sem particularizar a possível demanda que o relatório da Univesp vai exigir, ok? Então, vamos lá? O nosso primeiro encontro sobre o relatório, nós temos mais um previsto, é falar sobre o aspecto de conteúdo, ou seja, o que eu vou colocar no contexto deste relatório de atividades de estágio. Quais são os elementos que eu tenho que tomar cuidado em ter as informações para que eu tenha o propósito do relatório de estágio bem equacionado. Muito bem, então, no nosso processo de estágio que apresentamos para vocês, nós estaríamos aqui na fase final. Eu destaquei aqui um relatório parcial porque alguns termos de compromisso poderão exigir que vocês tenham relatórios parciais, né? Cada organização tem uma característica e cada instituição de ensino também. Então, se haverá relatório parcial ou somente um relatório final. Então, nós estaríamos aqui nessa finalização do processo de estágio. Quando a gente fala do processo de estágio propriamente dito, nós estaríamos aqui registrando no relatório aquilo que foi previsto, executado, como ele se apresentou, tá? E muito desse relatório final, ou seja, uma constatação da observação da situação real. Essa situação real é que vai alimentar, com certeza, muito desse relatório final. Então, a gente tem que estar preparado para, digamos assim, utilizar, né, aquilo que foi observado e confrontar com aquilo que foi planejado. Então, esse é o nosso objetivo nessa primeira exposição em que estamos comentando sobre um relatório, ou seja, a formalização daquilo que eu pretendia fazer com aquilo que eu executei. Então, nós estamos, com certeza, nessa situação aqui, redigindo novamente, né, o que nós elaboramos de uma forma mais aberta, mais reflexiva. Estamos registrando o relacionamento que ocorreu entre teoria e prática, contornando todos aqueles fatores que nós já comentamos aqui, controlados, não controlados, o grau de incerteza, ou seja, o detalhamento do que ocorreu aqui nessa exposição a ocorrências de fatores internos e externos influenciando a execução e o que saiu diferente em relação às atividades previstas. Muito bem, então voltamos ao nosso quadro proposto em que
nós formalizamos, estruturamos a partir de um plano de atividades em que eu listei atividades previstas, com conteúdos previstos e com fontes de informação previstas. Então, isso aqui fez parte, com certeza, do plano de atividades, ou seja, o primeiro momento. Eu imaginei que isto iria acontecer. Tudo bem? Então, isso é o que eu fiz de previsão, que eu fiz de planejamento. Por isso, plano de atividade de estágio. Ótimo. Daí, eu iniciei o cronograma de execução. Então, nós recomendamos que vocês fizessem anotações, espelhados em quê? Naquilo que foi o plano. Então, tudo aquilo que foi realizado, executado, se estava de acordo, aqui, quando eu fiz a anotação, eu simplesmente posso dar um checklist. Deu certo, era isso mesmo e era isso mesmo. Ora, então, se isto aconteceu efetivamente, muito bem, então significa que eu fiz um planejamento adequado. Se algo aqui, por exemplo, nessa atividade 2, tá? A atividade aconteceu, mas eu tive que pôr aqui outros conteúdos, né? Identifiquei outras disciplinas e tive aqui outras fontes de informação. Perfeito, então eu vou alimentando, né, as anotações ao longo do dia a dia da execução do estágio. Muito bem, com isto bem formalizado, eu tenho o mundo real do meu estágio, o que efetivamente aconteceu. Até atividades que não estavam previstas, mas no decorrer, né, daqui também, né, as atividades, eu posso ter outras atividades em que não estavam previstas, mas o acontecimento, o desdobramento de uma atividade anterior gerou uma atividade não prevista. Mas ela era importante, então ela foi inserida, né? Eu teria uma nova versão do plano de atividades, que seria o plano de atividades real. Né? Muito bem. Com este material, né, digamos assim, uma espécie de quadro real do que nós fizemos, eu posso partir para um relatório parcial ou final, em que eu também vou ter uma descrição detalhada das atividades desenvolvidas, mas aí o meu objetivo é criar uma nova informação. Qual é essa nova informação? Se tudo aconteceu como previsto, estava aqui no escopo da disciplina, eu simplesmente consegui a confirmação de que a disciplina de cálculo me ajudou a executar essa atividade 1. Nada mais. Eu não tive um novo conhecimento, não gerou novos conhecimentos que ocorreram a partir da realização do estágio e que não foram desenvolvidos no curso. Tá? Então, aqui a disciplina de cálculo me informou, quando eu cursei cálculo, que se eu aplicasse aquele teorema, aquela fórmula, aquilo que foi desenvolvido na sala de aula, eu resolveria questões semelhantes à atividade 1. E eu fui lá e fiz isso. O professor de cálculo, a professora, com quem eu passei pela disciplina cálculo, me informou que o dia que eu tivesse um problema desta natureza, eu resolveria. E eu vou lá e digo, ótimo, resolvi, olha que bom. Pensei que cálculo fosse uma coisa de pouca aplicação, mas aconteceu, olha lá. Muito bem. Aí eu digo que vou executar a atividade 2. Comecei com física, incorporei aqui mais alguma coisa, e aí, quando eu uso outros conhecimentos, o que acontece? Eu falo, nossa,
além do que aconteceu aqui, quando eu juntei tudo isso, eu aprendi coisas que a disciplina não fez referência. E aí eu vou registrar aqui, nesse ponto. E ao registrar aqui, quando eu estiver analisando o seu relatório de estágio como o coordenador pedagógico do curso, por exemplo, eu posso dizer assim, nossa, esse estudante fez uma atividade que não estava prevista em alguma disciplina e ele gerou um novo conhecimento. Então, o que a gente faz? Traz esse novo conhecimento para o escopo, para o plano de ensino daquela disciplina que você fez a correlação entre a realidade, o conteúdo do curso e um novo aprendizado. Então, nesse aspecto é que todos nós vamos aprender. Quem coordena, quem executa, quem é responsável por conteúdos, formalmente na matriz curricular do curso, mas quando confrontados com o mundo real, isso dá uma interação, dá uma sinergia não prevista anteriormente. Então, o estágio nessa atividade enriquece o estudante, mas, ao mesmo tempo, essa experiência alimenta positivamente melhorias na matriz curricular do curso. Então, esse é o grande significado. O trabalho que você vai ter de fazer essas anotações vai, com certeza, mostrar que valeu a pena para você fazer estágio e vai dizer para a instituição de ensino, olha, além do estudante cumprir o formalismo, ele ter todos os requisitos legais atendidos, a gente também aprendeu em fazer um curso melhor com ele. Então, isso é um potencial que o estágio traz para o estudante e para a instituição de ensino. Porque a empresa, quando ela listou atividades, ela não tinha essa visão, em que se ela concedesse mais estágios, ela poderia ajudar a melhorar os cursos do seu entorno, não só a engenharia, né? Muito bem. Então, com esta visão de um aprendizado conjunto, eu creio que o relatório ele deixa de ser apenas uma peça de formalismo, ele deixa de ser um instrumento de comprovação de relacionamento entre estudante, instituição e empresa concedente. Ele passa a ser um instrumento de gestão do curso. E ele pode, inclusive, ser um instrumento em que, num próximo momento, a organização concedente, ao conceder estágio para um estudante de engenharia ou de qualquer outra área, ela também consiga aproveitar melhor a interação com a instituição de ensino, com o estudante e as suas demandas organizacionais. Então, na minha visão, é um processo que todo mundo ganha se todo mundo trabalhar além de um formalismo, além de uma exigência acadêmica, né? A empresa vir com uma interatividade, o estudante como um complemento essencial para a sua formação e a instituição de ensino trabalhar como uma interação muito positiva e de muita sinergia entre as partes. Eu acho que todo mundo sai ganhando se fugirmos desse simplesmente protocolo de intenções e formalismo, porque senão o estudante não consegue a sua qualificação para receber a titulação merecida. Ok? Bom, essa é a nossa mensagem. Nesta videoaula, neste encontro, o nosso objetivo era trabalhar o conteúdo. Teremos mais um encontro para discutir outra dimensão do relatório. Muito obrigado e até o próximo encontro.